O item que está pegando mesmo é aquele item que prevê que até julho, aqueles que desmataram e plantaram, enfim, que fizeram sua agricultura, até julho de 2008, nessas áreas consideradas de preservação, estão isentos de qualquer tipo de punição. Isso é o que está no Código. Os que argumentam contra acham que aí é que está o problema. Eles querem tirar essa isenção. Se tirarem essa isenção, o que acontece com a agricultura e com as pessoas que estão lá? Eu vou dar um exemplo. Pega a calha do São Francisco. A partir da Serra da Canastra, logo depois, o São Francisco passa a ter uma largura de mais de 600 metros, o que exige uma mata ciliar de 500 metros. Dessa região de Minas até a foz do São Francisco, lá no município de Piaçabuçu, lá entre Alagoas e Sergipe, toda essa beira do São Francisco é ocupada por agricultura centenária. Se você tirar 500 metros de cada margem do Rio São Francisco e transformá-lo em área de preservação permanente, você vai tirar só do São Francisco milhares de produtores que, se você examinar por satélite, você pode examinar pelo Google, você vê que as fazendas do São Francisco são pequenas tiras, pequenos quadriláteros que vão até a beira do rio. Se você for para o Rio Uruguai, ali de Uruguaiana até a fronteira com o Paraná, plantação de arroz, Itaqui, São Borja. Se você for no Rio Iguaçu, ali no Paraná, ou no Ivaí, ou no Ijuí, toda essa calha está ocupada por agricultura. Se você for impor 200, 500 metros de mata ciliar na margem desses rios, você vai expulsar milhões de agricultores da sua terra. Deputado, o senhor conversou com o senador Jorge Viana, que é o relator da Comissão de Meio Ambiente, sobre isso? Conversei. Ele pensa como o senhor? Ele é ligado a Marina Silva e outros grupos. Não, mas ele foi governador. Ele vai ser o relator do vai ser o relator código na da comissão do meio ambiente, porque o Senado são 3 comissões, não é uma comissão única como foi na Câmara. Eu fiquei tranquilo porque o governador Jorge Viana e o irmão Tião Viana, que hoje é governador do Acre, sabem, eu sei menos do que ele, mas eu estive várias vezes no Acre. Conversei com a Federação da Agricultura, conversei com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, com a Sebastiana, que é a presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que me contou caso de suicídio, de morte, de agricultores pequenos, aterrorizados por essa legislação. 85% dos pecuaristas do Acre têm menos de 100 cabeças de gado. E essas pessoas vivem aterrorizadas. Multas dentro da unidade extrativista Chico Mendes. Pessoas que nem são proprietárias da sua terra são multadas nessas unidades de conservação. E há Deputada, por falar em... inclusive, penalizados com decisões judiciais que mandam recolher a presídios. Em Minas Gerais, há casos emblemáticos de produtores que foram condenados pela Justiça Mineira a pagar com pena de prisão e só não estavam recolhidos porque eram primários. Mas eu vi no Acre casos em que a terra já foi desapropriada, já foi a leilão e os pequenos agricultores foram ao leilão para impedir que houvesse oferta, que houvesse o lance para que a terra fosse adquirida. Deputado, agora, o senhor explicou bem a posição, ele precisa só completar a resposta dele sobre o Jorge Viana, que é o relator. O senhor conversou com ele e ele pensa assim? O Jorge disse que vai aproveitar a base do relatório dele e não tem como ser de outro jeito, porque foi uma base consensual, recebeu o apoio de todos os partidos e do governo e da oposição, ou seja, foi uma posição acertada com todos os partidos, com exceção do PSOL e do PV, ele não tem muito o que alterar disso. E que ele vai fazer algum ajuste, naturalmente, porque o Senado pode ter uma outra ideia sobre outra coisa, mas ele sabe, a partir do Estado do Acre, que tem que resolver uma questão séria, que é a legalização da atividade agrícola, da pecuária e também lá da piscicultura, que eles querem implantar, e pela lei atual não tem como implantar piscicultura no Brasil. Agora, deputado, já que estamos falando também do Acre, produtores rurais do estado foram multados pelo IBAMA, pressionado o IBAMA pelo Ministério Público, em mais de 2 bilhões de reais. Um valor que representa quase
30% do PIB do Acre. O Ministério Público Federal acusa 15 frigoríficos acrianos de comercializar a carne de gado proveniente de fazendas embargadas pela Justiça e obrigou o IBAMA a aplicar multas no valor de 2 bilhões de reais pelo suposto crime ambiental, equivalente a 30% do produto interno bruto acreano. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre considera a ação civil pública movida contra essas empresas um ato de truculência. O que embasa essa ação é um decreto super questionado e que não autoriza confisco de gado. Ele autoriza a apreensão de produtos, mas sem que seja retirado das fazendas. 64% da arrecadação do Acre vem da pecuária de corte, responsável também por mais da metade do PIB do estado. As multas aplicadas ao setor podem causar prejuízos incalculáveis à economia regional. Os frigoríficos tentam anular as multas com uma outra ação na justiça. Boa parte já anunciou que, se perder a causa, vai fechar as portas. Bom, Teles, vamos emendar então o assunto. Deputado, a verdade é que esse tipo de ação que chega ao absurdo de examinar a possibilidade de confisco de gado não é inteiramente ilegal, inteiramente atrabiliária e criminosa, de fato, na medida que atinge o produtor num ponto em que ele não pode se recusar. Isso é uma coisa escandalosa. Eu fico estarrecido e indignado. E fico ainda mais que o Ministério Público se preste a esse serviço. Aliás, o Ministério Público Federal, fez uma peça de propaganda para defender a carne argentina e a carne americana, dizendo que a nossa carne é carne de área desmatada na Amazônia, como se a carne americana e a carne da Argentina tivesse origem que não fosse as terras indígenas da Patagônia ou os campos indígenas lá dos Estados Unidos. Mas esse é o papel que o Ministério Público fez, que é se transformar exatamente numa espécie de departamento jurídico dessas ONGs internacionais. O Acre é uma pecuária de pequeno porte. O Acre não pode ter, porque não tem demanda, não tem mercado para ter grandes frigoríficos. Como é que você, em um fim de semana, porque isso foi uma operação de fim de semana, mais de 2 bilhões de reais de multa, onde é que existe o equilíbrio nessa ação? Existe algum banco que alguma vez tenha sido multado nessas proporções? Existe alguma multinacional que alguma vez tenha sido multada nessas proporções? Eu acho que isso o testemunho, é o depoimento de que essa legislação é inadequada. Quando você tem uma atividade que responde por mais da metade da economia, do PIB, da arrecadação do Acre, cercada por esse tipo de ação, se houver irregularidade, se houver crime ambiental cometido, se houver problemas com essa atividade no Acre, não é com esse tipo de ação que praticamente condena a atividade, como eu disse aqui, repito, 85% desses pecuaristas do Acre têm menos de 100 cabeças de gado, com uma renda média mensal de R$500. Não chega a um salário mínimo a renda dessas pessoas. Então, deputado, por falar em multas, nós temos aqui a informação de que o Tribunal de Contas da União fez um levantamento das multas aplicadas por 16 órgãos federais de fiscalização, entre os anos 2005 e 2009. Agora, o valor cobrado pelo IBAMA nesse período representa mais de metade do total das multas aplicadas. Vamos ver. Quando o assunto é multa, nenhum agente público federal supera o IBAMA em valores. É o que revela um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Entre 2005 e 2009, o governo emitiu pouco mais de R$500 milhão de multas, totalizando 25 bilhões e 800 milhões de reais de penalidades para o contribuinte pagar. No levantamento feito com um total de 16 órgãos federais, o IBAMA representa sozinho quase 57% dos valores das multas aplicadas, totalizando mais de 14 bilhões e meio de reais. O agricultor e o pecuarista se veem cercados por uma forte legislação. Basta comparar com os bancos, um dos campeões em reclamações dos consumidores.
O Banco Central, que regulamenta o setor financeiro, emitiu bem mais multas que o IBAMA. Foram 170 mil no mesmo período. O montante de todas elas, no entanto, é de 6,5 bilhões de reais, menos da metade do valor cobrado pelo IBAMA. Embora o setor financeiro seja um dos mais ricos do país, entre 2005 e 2009, cada multa do Banco Central tinha um valor médio de R$ 38 mil, enquanto o produtor rural pagava uma multa média de R$ 600 mil. 600 mil reais? É isso, né, deputado? O senhor chegou a dizer aí que o produtor rural precisa pedir isonomia com os banqueiros no Brasil, né? Eu creio que sim. Se for tratado, seria quem um caminho, sabe, né? em pé de igualdade com os bancos, provavelmente o Ministério Público não tenha tanta ação contra os agricultores, porque não tem igualmente em relação aos bancos, e os agricultores, diferentemente dos bancos, né, produzem uma coisa que ninguém substitui, que Está se falando aí, alimento. inclusive, deputado, no Acre, que são representantes de agricultura familiar. Não, aqui no Pontal do Paranapanema, eu estive lá em Mirante do Paranapanema, 3 milhões e 600 mil reais aplicados em 64 vacas de um grupo de assentados da reforma agrária, as vacas morrendo de fome, e eles entraram lá numa área onde tinha um capim, mas era uma reserva. E a vaca não come Mata Atlântica, a vaca não come pau-ferro, não come, a vaca come capim. Mas chegou lá o órgão ambiental e aplicou uma multa de 3 milhões e 600 mil reais e ainda apreendeu as 64 vaquinhas que estavam lá. Deputado, essa que é a questão. Aquela multa lá no Acre, né? 2 bilhões e tanto de multa, dentro de um PIB de 7, quer dizer, uma piada isso. Eu digo que é uma piada porque acho que é impagável. Como é que vai se pagar uma coisa dessa? Então, na verdade, é uma ação absurda, ostensiva, mas que é inconsequente, porque não dá para pagar isso. É que a legislação foi feita, eu acho, né, um ex-ministro da Agricultura falou isso uma vez. Eu estive em Boca do Acre, lá na região de Lábrea, no sul do Amazonas, na fronteira com o Acre, e uma vez um ex-ministro falou, disse, não, nós temos uma legislação para inviabilizar a presença de vocês aqui na região. E, de certa forma, a ser mantida, essa legislação inviabiliza mesmo. Porque hoje você tem 99% dos agricultores brasileiros na ilegalidade, protegidos por um decreto que expira daqui a menos de uma semana. Muito bem, nós vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo, deputado. A gente volta dentro de instantes com o Canal Livre, que hoje discute o novo Código Florestal.